Toda a igreja para cá em pé, para nós iniciar esse culto com oração. Soberano e eterno Deus, amado Pai, amado Senhor, muito obrigado, meu Pai, por mais uma noite estar em tua casa, para te glorificar e exaltar o teu nome, porque só o Senhor merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Meu Deus, meu Pai, agora eu te peço, meu Senhor, pelos teus servos que estão a caminho da tua casa, traz eles em paz, em segurança. Meu Deus, meu Pai, abençoa o que já entraram em tua casa nesta noite. Meu Deus, meu Pai, abençoa a cada servo teu, a cada congregado da tua casa. Meu amado Pai, meu amado Senhor, eu te peço, meu Senhor, para que pelo aquele teu servo, meu Senhor, que está desempregado, abre porta de emprego, meu Senhor, que muitas vezes ele tem vontade de contribuir, mas não pode. Meu Deus, meu Pai, abre porta de emprego para o teu povo, abre porta onde não tem porta, meu amado eterno Pai, e assim eu te peço, meu Senhor, pelo teu servo, irmão Samuel, que vai trazer uma palavra nesta noite. Abençoa o teu servo, toma ele em tuas mãos, usa ele como instrumento vivo, pois é no nome do teu Filho amado, meu Pai, que vive e que reina para todo sempre. Amém, Jesus. Queremos saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos iniciar os louvores com o hino de número 469. O homem deixado. É menor. 469. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Confio na promessa de que Deus não vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar, meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. E Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai a glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Que música suave há de ser pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Gozo vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo meu nome proclamar. Meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia.
Jesus a me chamar. Mais uma vez. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero que Jesus a me chamar. Número 500. Quero ver a Jesus Cristo, meu precioso Salvador, ver a face do meu Mestre, que por mim sofreu na cruz. Quero ir ao céu sublime, ver o trono do Senhor, viverei-se nessa pátria de eterno gozo e luz. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ser feliz morada com Jesus, meu Salvador. Quero dar a Jesus Cristo sem reserva meu amor, e também viver para sempre entre o coro angelical. Quero ser um mensageiro conduzindo o pecador para a cruz de Jesus Cristo, para a pátria celestial. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. A obra redentora de Jesus que me salvou, viverei eternamente pra gozar o seu amor. Pelo sangue do Cordeiro redimido já estou, com as hostes redimidas louvarei ao meu Senhor. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ser feliz morada com Jesus, meu Salvador. Morar na minha pátria, Jesus foi preparar, habitar entre os remidos pelo sangue do Senhor. Entre os anjos e arcanjos, lá no reino eu vou morar, e dar glória para sempre ao bondoso Salvador. Pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Continuamos louvando ao Senhor.
sigo a cantar a melodia que Jesus deu pra mim. Lá por onde for, a alegria me seguirá assim. Na minha estrada iluminada, tudo será feliz. Meu coração quem diz, cada minuto da vida serei protegido por um amor maior, por uma paz melhor que há no mundo aqui. Nada me fará cessar meu canto de paz. Sou feliz demais, toda alegria por transmitir com prazer na canção desse amor sem fim. Eu sigo a cantar a melodia que Jesus deu pra mim. Lá por onde for, a alegria me seguirá assim. Na minha estrada iluminada, tudo será feliz. Meu coração quem diz, cada minuto da vida serei protegido por um amor maior, por uma paz melhor. Tô aqui, nada me fará cessar meu canto de paz. Sou feliz demais, toda alegria que existe em mim eu vou transmitir com prazer na canção deste amor sem fim. Cada minuto da vida serei protegido por um amor maior, por uma paz melhor que há no mundo aqui. Nada me fará cessar meu canto de paz. Sou feliz demais, toda alegria que existe em mim eu vou transmitir com prazer na canção deste amor sem fim. Glória a Deus. Amados irmãos, vos saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos alegres, né? Mais uma quinta-feira, conto do ensinamento da palavra de Deus, está aqui na casa do nosso Deus, para aprender da sua palavra santa. E o momento agora, irmão, qual nós vamos servir ao Senhor com alegria, através do dízimo e as ofertas, que trouxemos nesta noite para a casa do Senhor, para a manutenção da sua obra santa e maravilhosa. Ser sempre grato a Deus, né, irmãos? Por tudo que o Senhor fez por nós durante esse ano de 2021. O ano já está findando, mas eu acredito que esse ano de 2022 será um ano bem melhor,
né? E a gente confiar no Senhor, as bênçãos do Senhor estará sobre o seu povo, povo qual o Senhor tem abençoado aqui nossa congregação de uma maneira toda especial. Nós observamos aí, né, irmãos? Sei que foi luta, dificuldade, peleja. Estamos aqui, nossa igreja bonita, as cadeiras novas. Isso aí é bênção de Deus, irmãos. Grande motivo de agradecer a Deus. Eu considero esse milagre. Tempo tão difícil, mas o Senhor tem cuidado do seu povo aqui de uma maneira toda especial. Meus queridos, curve a vossa cabeça e vamos orar ao Senhor nesta noite pelo ofertório. Querido Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por esse momento tão maravilhoso, Senhor, de estar aqui na Tua casa, nessa noite de quinta-feira, para Te adorar na beleza da Tua santidade. Meu querido Deus, esse momento, Senhor, do ofertório, qual nós vamos Te servir, Senhor, através dos dízimos e das ofertas que trouxemos nesta noite, Senhor, com alegria, para Te servir aqui na Tua casa, Pai. Pai querido, eu Te peço, Senhor, nesta noite, abençoa cada família, cada lar, abençoa as finanças de cada um. Meu querido Deus, eu sei, Senhor, que durante todo esse ano, Tu tens, Senhor, cuidado de nós, de uma maneira toda especial. Tem sido tão generoso, Senhor, para conosco. Tu não tem deixado faltar o alimento na nossa mesa, Tu não tem deixado faltar nenhum vestir, nenhum calçar. Tu tens suprido, Senhor, todas as nossas necessidades. E, Senhor, nós somos gratos a Ti, Deus, porque se não fosse a Tua mão poderosa, se não fosse, Senhor, o Teu amor tão grande, Senhor, para conosco, nós não estaríamos aqui neste momento, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela nossa casa, pela nossa família. Meu Deus querido, eu creio, Senhor, que esse ano de 2022 vai ser um ano de bênção, vai ser um ano, Senhor, de conquista, um ano de vitória, Senhor. Pai querido e amado, um ano, Senhor, de causas resolvidas, porque as nossas vidas, Senhor, está diante da Tua mão poderosa, Pai. Se não fosse o Senhor, nós não daríamos um passo sequer, mas contigo, meu Deus, nós somos mais do que vitoriosos, porque é o Senhor que garante a nossa vitória, e é o motivo, Senhor, de nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, alegres, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu sei, Senhor, que a luta é grande, a dificuldade tem surgido no nosso caminho, mas eu sei, Senhor, a quem nós temos crido, Senhor. Tu tens, Senhor, nos cuidado de cada um de nós de uma maneira toda especial. Assim, Deus querido e amado, aquele que está desempregado, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego. Aquele, Senhor, que está sem condição de ofertar, ou mesmo de dizimar, o Senhor possa abençoar e outras oportunidades, eles possam estar aqui na Tua casa para abençoar a Tua obra de uma maneira toda especial. Abençoa nossos irmãos, Senhor, que estão aqui à frente, que vão tirar o dízimo das ofertas. Abençoa nossos irmãos tesoureiros também, de uma maneira toda especial. Abençoa todos os Teus trabalhos aqui, Pai. Em nome de Jesus eu Te peço e já Te agradeço. Amém. Som. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Meus amados, há razão de sobra para nos alegrarmos em Deus nessa noite. E nós estamos alegres, felizes, porque o ano está encerrando, mas as promessas de Deus, elas continuam de pé. Amém? Elas continuam de pé. E eu quero dizer para você que 2022, elas se renovarão dia após dia. Por isso que nós mantemos essa esperança em nosso coração. Graça seja dada e glória ao nome do Senhor Jesus. Nós queremos apresentar com muita alegria o José Rilvan Souza Silva, né? Se quiser ficar em pé, irmão José, nós agradecemos. Ele está vindo mudando-se, né, para congregar aqui conosco, ali da igreja Nova Aliança em Cristo. E ele já está há alguns meses conosco, passou pelo discipulado, só não foi descido às águas porque já tinha sido batizado. Mas nós queremos recebê-lo com aclamação, né? A igreja não cede cartas lá de mudança, mas ele sentiu de Deus de estar vindo congregar-se conosco, tem cooperado, participado dos nossos cultos, em oração também, e servido ao Senhor e à sua igreja. E a igreja do Senhor, como deseja receber o nosso amado irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus e fique aqui, viu? Glória a Jesus, fique aqui, que aqui é o lugar da bênção de Deus sobre a sua vida. Meus amados, nós queremos também comunicar à igreja, domingo pela manhã, nós não teremos a nossa escola, né? Irmão Ananias, nosso superintendente, está aqui, o irmão Otávio está ali no trabalho administrativo da igreja, cuidando das ofertas, dos dízimos. São os dois responsáveis, né, por essa área de atuação do ensino da igreja. E domingo, agora dia 26, nós não teremos a nossa escola bíblica dominical. Nós teremos só no dia 2 de janeiro. E será um tema glorioso. Estou aqui já em mãos, recebido da irmã Beth, os irmãos que deram o seu nome, que colocaram ali e já acertaram com ela o valor, já estão recebendo as revistas. O tema muito importante, que é a supremacia das Escrituras. Então, durante 3 meses, todos os adultos estarão estudando este tema glorioso, que será a palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível. São 3 grandes princípios que estarão sendo ministrados durante 13 lições abençoadas, e eu creio que Deus ele falará poderosamente. Se você desejar aprender um pouco da palavra de Deus, você com certeza estará aqui sendo capacitado por um time maravilhoso de professores. Então matricule-se, procure estar participando, vai ser uma bênção. Um curso como esse, hoje, se você for fazer um seminário a nível online, você vai gastar ou investir pelo menos uns 400 a 500 reais, só para aprender esta disciplina chamada Introdução Bíblica. E aqui você vai vir só mesmo aprender a palavra de Deus. É uma equipe muito boa, nós temos participado, visto, ouvido da parte dos nossos professores, do time que nós temos aqui, e eles se dedicam, dão o melhor, uma aula esplêndida, usam aqui o Data Show, exploram as dúvidas e a palavra de Deus, e você volta para casa com dúvida só se quiser, né? E de sobra ainda tem o irmão Agatone com os versículos abençoados, de vez em quando que ele traz, assim que a gente não lembra mais, né? Que a gente lê uma vez na vida e parece que ele tem a memória melhor do que a minha. Ele cita esse versículo e a gente fica remoendo, mastigando ele. É uma bênção de Deus, amém? E nesta noite nós estaremos encerrando o nosso trimestre através de um personagem maravilhoso que a Bíblia cita, que a Bíblia traz a nossa lembrança constantemente, principalmente no ardor missionário, que é o apóstolo Paulo. E logicamente hoje nós não estaremos uma lição, mas uma mensagem da parte de Deus. E se você tem essa revista, leia ela, dedique-se. É maravilhoso esse tema. O apóstolo Paulo, um dos mais brilhantes personagens que Deus já usou. Para os irmãos terem uma ideia, depois de Paulo, na história cristã, vem Agostinho, depois de Agostinho vem Lutero, e depois de Lutero vem Calbart. São os 4 grandes homens de Deus, dentre os vários que Deus levantou no meio do mundo. Mas o principal, os outros que vieram depois, todos eles se baseiam e
citam com veemência e com autoridade a figura desse personagem que é o apóstolo Paulo, para os irmãos entenderem a importância deste autor bíblico, deste homem de Deus, um perseguidor da igreja que virou perseguido. Mas eu gostaria de ler com os irmãos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, se você puder ficar em pé para nós lermos juntos. E hoje nós temos uma palavra de Deus sobre essa gloriosa esperança que Paulo tão veemente cita nas suas cartas. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 8. Apenas esse versículo, que é um princípio poderoso da palavra de Deus para o nosso coração. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. O versículo de número 8, diz assim a palavra do Senhor: nós, no entanto, os que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Amém? Vou ler mais uma vez. Nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Amém? Quantos querem orar por esta palavra, em nome de Jesus? Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. O teu amor por nós, ele tem sido, Senhor, grande, extremo, e o Senhor tem derramado, Senhor, ricas bênçãos sobre a nossa vida. Só temos a agradecer a Ti o que o Senhor tem feito, as maravilhas do Teu nome, o que nós testemunhamos, o que nós ouvimos, o que nós vemos, Senhor. Ah, Deus, da Tua grande revelação que é o Evangelho. Obrigado, Senhor, por nos salvar, obrigado por redimir a nossa vida da escravidão, nos libertando do peso, Senhor, do pecado que nos oprimia. E agora estamos, Senhor, na Tua casa, com esta liberdade de Te adorar, ouvir a Tua voz através dos louvores, ouvir a Tua voz através, Senhor, da Tua palavra, que nesta hora oramos para que o Senhor manifeste mais uma vez a Tua doce, a Tua poderosa palavra ao nosso coração, nos animando, nos alertando, abrindo os nossos olhos espirituais para contemplar, meu Deus, Senhor, este mundo que o Senhor tem revelado ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque até aqui a Tua mão poderosa nos sustentou, até aqui foi ela, Deus, que nos envolveu, nos protegendo dos perigos e ameaças. Obrigado, Senhor, porque o Teu cuidado sobre nós, Senhor, é nítido, e nós estamos contemplando, Deus, essa esperança que o Senhor tem acendido dentro de nós. Muito obrigado, Senhor, fala conosco esta noite, mais uma vez, é o que nós te oramos e te agradecemos com fé, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se puder sentar, sente-se. Os amados irmãos já estão, alguns nas suas correrias do final do ano, outros já viajando, tem um feriadão chegando, e eu louvo a Deus por aqueles que vieram, porque tem sede de ouvir um pouco mais da palavra de Deus. E a este nós iremos, com certeza, honrar com a palavra que Deus tem colocado em nosso coração. Este tema maravilhoso que esta última lição nos traz, que esta palavra de Tessalonicenses nos traz, inclusive, é um tema que nos chama a atenção para estes dias de tanta escuridão, de desencontros de informações e, por que não dizer, de tantos pavores que a sociedade tenta impor ao coração do povo, em que a mídia tenta impor ao coração das pessoas, e muitas vezes nós perdemos um pouco do sentimento de viver dias de esperança. Isso é tão claro, é tão nítido que quando nós conversamos com alguém que não tem Cristo em seu coração, ele já revela o medo, o pavor, a desesperança. Ele diz: eu não acredito em mais nada, eu não confio em mais nada, eu não tenho mais nada em quem confiar. E o coração desta pessoa revela uma vida de desesperança, uma vida de medo, de pavores. E esta é a humanidade que nós estamos
ultimamente visualizando e convivendo. São pessoas que não têm um mínimo de esperança para dias melhores, são pessoas que não têm um pingo de esperança nas suas vidas para os dias se tornarem bons. E quando eu olho para a figura do apóstolo Paulo, para a pessoa de Paulo, eu consigo detectar que este homem, embora vivendo em um cenário não igual, mas parecido com o que nós vivemos no mundo, um cenário de ameaças visíveis e invisíveis, um cenário de guerras, rumores de guerras, um cenário de perseguições ao nome de Cristo, um cenário onde um movimento se levantou, e o movimento era político e religioso contra a igreja cristã, em que pessoas de grandes poderes políticos, juízes da época, senadores, corrompidos pelo sistema romano, estavam tentando calar a boca do cristianismo. E Paulo, no meio de um mundo onde inclusive os seus próprios irmãos na fé haviam naufragado durante a trajetória e deixado de seguir a Cristo, eu vejo Paulo ainda assim com esperança, porque Deus brotou isso no coração dele, e ele sabia que aquilo era um sentimento advindo de Deus. Um crente que tem Jesus, para você identificar ele, basta você ver se ele tem esperança ou não. Se o crente já não tem esperança, se ele já não tem aquele sentimento de aguardar no Senhor, de ter expectativas em Deus, isso é um sinal de que ele não está bem com Deus. Quando ele começa a falar, não, as coisas não estão indo bem, não está acontecendo como gostaria, é sinal de que a esperança já está se apagando do seu coração. Mas eu vejo Paulo diferente. Ele, embora perseguido, embora maltratado, embora julgado, embora inclusive negado pelos seus próprios irmãos, jogado fora da cidade, muitas vezes fugindo dentro de cestos para não ser morto, embora acusado levianamente de crimes que ele não cometeu e de falas que ele não disse, Paulo continuava pregando uma esperança viva, porque Deus havia feito nascer em seu coração essa esperança. Isso é tão sério que Paulo, até na morte, ele traz a lembrança dessa esperança. Quando ele escreve na segunda carta a Timóteo, a última das suas cartas, a mais singela e ao mesmo tempo a mais pessoal das cartas de Paulo, dirigida ao seu filho na fé, Paulo diz: eu estou sendo oferecido, no capítulo de número 2 da sua carta, e no capítulo 4 ele reverbera, ele traz a lembrança: eu estou sendo oferecido, entregue, mas eu tenho também um sentimento de que o meu Deus que me chamou, Ele irá me receber com alegria, Ele irá, aleluia, brevemente está me recebendo com alegria, e eu estarei vendo com a completude da obra que Ele iniciou em mim. Paulo tem essa esperança. Em Filipenses capítulo 1 ele vai dizer àquele povo, e quando Paulo escreve àquela igreja, Paulo está preso, Paulo está sozinho na prisão, Paulo está aguardando um julgamento direto na sala de César, o imperador da época, e Paulo escreve àquela igreja e diz: irmãos, aquele que começou a boa obra, ele há de ser fiel para concluir ela em nós. Isso é sentimento de esperança. Ele ainda diz mais: eu estou preso, mas eu me alegro em Deus, porque a palavra do Evangelho não está presa. Deus está levantando outros Paulos para falar do amor de Deus. Esperança é algo que deve estar nutrido em nós, em nosso coração. Um cristão sem esperança não é crente. Paulo diz isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ele diz: 3 coisas devem restar na vida do crente: o amor, a fé e a esperança. Se o crente não tem amor, se o crente não tem fé, se o crente não tem esperança, ele não está sendo crente verdadeiro. Paulo chama a atenção da igreja constantemente dizendo: irmãos, tenhamos amor, tenhamos fé, tenhamos esperança. Na sua primeira carta aos Tessalonicenses, que é o texto que nós acabamos de ler, Paulo mais uma vez traz à lembrança essa verdade e diz: irmãos, nos revistamos da armadura da fé, do amor, e coloquemos o capacete da esperança.
Veja como Paulo gosta dessa temática. Veja como Paulo ele anseia que a igreja a qual ele viu crescer, ela possa desenvolver esses pilares na sua vida cristã. Paulo escreveu quase que um terço do Novo Testamento, 13 cartas, dirigidas em sua maioria a igrejas gentílicas, que inclusive esse é o seu ministério, essa é a sua chamada, é a vocação que Deus instituiu. Atos capítulo 9, Deus fala isso para Paulo: Paulo, estou te levantando para tu levar o evangelho aos gentios, para tu se apresentar aos reis, para tu chegar até os príncipes, porque tu é vaso escolhido. Deus havia preparado Paulo, irmãos, e uma preparação como nenhuma outra houve em alguém. Caso você não saiba, Paulo nasceu na mesma época que Jesus. Jesus estava em Jerusalém, e Paulo, na sua infância, por ter um pai de condições, fazedor de tendas, matriculou o seu filho na escola de Hilel. E após matriculado na escola de Hilel, o levou para a região da Cilícia. Enquanto Jesus estava na região da Pérea, na região da Judéia, na Galiléia, em Decápolis, na região de Samaria, pregando o evangelho, Paulo estava se formando, Paulo estava aprendendo os princípios da lei na região da Cilícia, um pouco mais acima de Tarso, em uma região nobre, feita por pessoas de grandes posses, pessoas ricas, pessoas estruturadas, intelectuais, filósofos inclusive, grandes conhecedores da cultura do mundo. Paulo cresceu, viveu, sentava na calçada, almoçava, jantava, vendo essas pessoas, ouvindo elas, enquanto Jesus sofria, enquanto Jesus estava no seu evangelho, o reino de Deus, a inauguração desse evangelho. Paulo, ao mesmo tempo, contemporaneamente, estava em uma formação distinta, em uma faculdade que ele achava que era para seguir a lei, zelar pela lei. Mas mal sabia Paulo que Deus estava preparando ele para uma grande obra que ele iria fazer daqui a pouco. Ano 33, Jesus parte, Paulo ainda está nessa região. Um pouco mais à frente, no ano 35, Paulo ele vem para Jerusalém, assume uma das grandes principais funções, segundo os intelectuais, possivelmente um dos chefes da guarda do templo, ou um dos participantes, porque para participar deveria não apenas ser um soldado, alguém de batalha, alguém conhecedor desse sistema, mas também alguém intelectual na lei. E Paulo era dotado de conhecimento da lei, um doutor da lei, filho de um grande instrutor da lei chamado Gamaliel. Paulo tinha acesso, tão acesso ele tinha que no capítulo de número 8 e 9 de Atos, você vai ver, e no capítulo 7 também, Paulo com cartas na mão, alvarás de prisão, alvarás de busca, alvarás literalmente para matar, cartas dando a ele a liberdade de perseguir, maltratar ou matar os cristãos. Só recebia essas cartas os mais íntimos amigos dos sumos sacerdotes ou dos sacerdotes da época, membros do Sinédrio. Paulo era formado em engenharia civil, o fazedor de tendas era um engenheiro civil da época. Paulo era formado em um doutorado em teologia do Antigo Testamento, ele conhecia com profundidade o Antigo Testamento, da escola de Hilel, criada aos pés de Gamaliel. E Paulo era alguém que tinha zelo. Esse zelo ele vem do pai, um fariseu da tribo de Benjamim, que amava Israel, amava tanto. Nós não sabemos na Bíblia o nome do pai de Paulo, mas uma coisa nós sabemos, que Paulo foi criado por alguém que amava Israel. É tanto que deu o nome do seu filho de Saul, o primeiro rei de Israel, que é a expressão Saulo, e disse: você vai ser em homenagem ao grande primeiro rei de Israel, chamado Shaul, que é Saulo no latim. E mais à frente, para comprar a sua cidadania romana, porque os cidadãos romanos poderiam ter liberdade para andar em qualquer cidade, não tinha fiscalizações, não tinha alfândegas, não tinha impostos de entradas aduaneiras dentro dessas localidades. Ao contrário, se você fosse um cidadão romano, você tinha livre acesso. E o pai de Paulo, por ter grandes condições, por ter posse, dar a ele uma dupla cidadania, e diz: você vai ser Saulo, em homenagem a Saul, mas também vai ser Paulo, o pequeno cidadão romano. Eu estou citando isso porque às vezes surge na nossa cultura aquela ideia: Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não, Paulo já era o nome dele,
quando foi comprada a sua cidadania. Ele era tanto Saulo como era Paulo também. E quando ele se converte ao cristianismo de Cristo, ele diz: eu não quero mais ser chamado de Saulo, eu quero agora ser chamado de Paulo, porque eu sou pequeno nas mãos de um grande Deus. Saul era o grande, era o atrevido, era aquele que impunha força, poder. Era o rei, o general das guerras, da conquista. E Saul remonta muito a esta lembrança no coração de Paulo, porque ele foi o grande estadista de Israel. Ele conseguiu unificar as 12 tribos e transformar as 12 tribos em 12 estados. Foi Saul quem fez isso. Quando Davi vem, Davi já se apropria daquilo que Saul construiu, a unificação do povo. Ele uniu esse povo. E o grande sentimento que Deus brotou em Davi foi traga a capital, que hoje é Siló, para a cidade de Jebus, Jerusalém. E aqui eu erguerei o meu templo, e aqui o meu nome será adorado. Esta foi a grande missão de Davi, e Davi não conseguiu concluir por causa das mãos cheias de sangue, e ele passou por seu filho Salomão, que aí ele vai e constrói um grande templo, um grande aparato, que infelizmente quando Nabucodonosor veio no ano 586, destruiu tudo, arrancou tudo, foi tudo embora, até a glória de Deus que estava naquele lugar santíssimo, foi-se embora. O templo de Zorobabel não se compara com o templo de Salomão, e o templo de Herodes, o grande, o tetrarca, do ano 46 a.C., não compara-se também com o templo de Salomão. Há uma expectativa sobre um quarto templo, e este templo que está em estudo, em análise, em qual montanha irão criar, já há toda a linhagem sacerdotal, já foi feito o DNA de todas as pessoas em Israel, e quem é da descendência dos sacerdotes que podem ministrar nesse altar, que podem ministrar nesse templo. Já há um clamor no mundo, no meio árabe, no meio judeu, sobre esse templo. Esse quarto templo, a Bíblia vai chamar que será um templo, inclusive Tessalonicenses capítulo 2. Nesse templo, ali se manifestará o iníquo, e ele fará um pacto, e Daniel chama a atenção e diz: e na metade do tempo ele cessará esse pacto, e aí o que era para ser adoração a Deus se tornará adoração àquele que é um antideus ou anticristo. Nós não temos esperança nesse quarto templo. Nós temos expectativa e esperança em um templo, o nosso, a nossa vida, o nosso corpo, que ele será transformado no abrir e fechar de olhos. Esse corpo hoje que você olha e diz: meu Deus, eu estou sujeito, eu tenho que me vacinar, eu tenho que estar com as minhas vacinas em dia, eu tenho que estar com as minhas consultas diárias em dia, eu tenho que estar no posto de saúde, se eu adoecer, eu tenho que procurar um médico, procurar um exame para ver como é que está, fazer um check-up anual. Esse corpo que se deteriora, ele tem uma esperança de transformar-se de corpo mortal em corpo incorruptível na presença de Deus. Esta é a glória que Ageu profetiza no capítulo 1, dizendo: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória da nossa vida transformada na ressurreição de Jesus vai ser muito maior do que a construção do templo de Jerusalém. Amém? Paulo volta para Jerusalém. Paulo está caminhando, perseguindo, confrontando os cristãos. As pessoas têm medo. O nome de Paulo assusta. Saulo assusta as pessoas. Está lá em Gálatas capítulo 1, quando Paulo pela primeira vez aparece aos discípulos, todos os 11 e a multidão envolvida que seguia Jesus se assusta com a chegada de Paulo. E uns passam a murmurar uns para os outros: esse aí veio nos matar. Ele com certeza tem cartas nas mãos, ele se infiltrou entre nós para saber quem somos, para nos levar ao sinédrio. Porque o nome de Paulo, Saulo, assustava. Dizem os pesquisadores, que aí é o grupo da arqueologia, uma ciência auxiliar da Bíblia, que Paulo era feio em aparência. Era careca, barrigudo e narigudo. É esse o semblante que, inclusive, os pais da igreja citam sobre este homem chamado Paulo. Não pense Paulo um barbudo bonito, como a Renascença construiu, como a Renascença mostrou nos quadros de Da Vinci e outros mais artistas que tentaram descrever o perfil paulino. Não, Paulo, ele mesmo atesta isso na sua segunda carta aos Coríntios, dizendo: irmãos, em aparência vocês não gostam de mim. Eu sei que quando eu estou aí, as minhas palavras elas são até fracas, vocês não querem nem ouvir a minha pregação.
mas eu sei que quando eu escrevo eu sou mais duro, e eu sei que eu vou ser ouvido, porque a carta que Paulo escrevia chegava aos ouvidos de todo crente tinha que ouvir forçadamente a voz de Paulo. Por isso que Paulo é um pequeno servo, um pequeno frasco nas mãos de um Deus poderoso. Mas Deus usou esse homem, irmãos, e como Ele usou. Paulo andou pelo menos, Paulo andou, pelo que ele registra em Atos dos Apóstolos, que Lucas registra, pelo menos, a pé, mais de 500 quilômetros de distância. Pelo menos, só em uma viagem missionária. Em um curto período de 2 anos e meio a 3 anos. E ele investiu durante esses 2 anos e meio, 3 anos, incursou, abriu mais ou menos 19 igrejas em 19 cidades diferentes. Paulo era ou não era usado por Deus? Havia ou não havia o peso de Deus, da glória de Deus sobre a vida dele? Por que Paulo tinha um sentimento de tanta esperança? É porque Paulo via fruto naquilo que ele estava fazendo para Deus. Paulo estava vendo frutos, filhos na fé, gerados por ele. Conversão de Paulo. Paulo está em Jerusalém, Jesus já havia sido morto, insurge um grupo cristão. Esses cristãos é o 6º braço do judaísmo. Haviam já 5 classes distintas de grupos religiosos, filosóficos, políticos dos judeus. Por isso que não estranharam o cristianismo aparecer no meio do judaísmo, porque confundiram, achando que isso aí é como os fariseus, é como os saduceus, é como os zelotes, é como os essênios, é como os herodianos. O cristianismo é como mais um grupo sectário do meio do judaísmo. E quando eles abriram os olhos, no ano 50 depois de Cristo, eles começaram a perceber, não, os cristãos não são judeus, porque o Deus do cristão, ele não é apenas o Deus do Antigo Testamento, ele também é Jesus Cristo revelado, morto e ressuscitado. Surgiu esse grupo, e Paulo, zeloso pela lei, doutor na lei, conhecedor, perito da lei, conhecia os 613 preceitos legais, cantava rigidamente eles, citava-o para qualquer pessoa. Aonde ele passava, ele tinha esse zelo legal, por ser um fariseu. Ele passa a ouvir que um tal de Estevão, Atos capítulo 7, chamou o povo numa sinagoga e disse: olha, o templo, a lei e Moisés não são nada, Jesus é maior do que eles. E diz o texto de Atos 7 que todo mundo ficou calado enquanto Estevão falava. Mas quando Estevão passou a falar que Jesus é maior que Moisés, o profeta deles, aí eles começaram a zombar para um outro: vamos matar esse homem, vamos matar esse homem. Estevão nem terminou seu discurso direito, uma das maiores pregações que eu vejo na Bíblia. Atos capítulo 7, arrastaram ele para fora da cidade, porque a lei proibia matar na cidade de Jerusalém, e fora da cidade se reuniram e disseram: vamos matá-lo apedrejado, conforme a lei ordena, por pecado de rebelião. Graças a Deus que a lei hoje não é mais válida, né? Porque se a gente fosse pegar cada rebelde e tacar pedra nele, eu não sei o que é que aconteceria com alguns crentes, não. Porque rebeldia, feitiçaria, rebelião, tudo é a mesma coisa. Está lá em 1 Samuel capítulo 15, Deus falando sobre isso, tudo é a mesma coisa. Tudo é pecado que vem do coração e expõe a fraqueza, a debilidade, o orgulho do ser humano. E no meio dessas pedradas, uma das maiores visões que um ser humano poderia e pode ter na vida, Estevão teve, uma visão de esperança. Jesus colocou nele uma morfina espiritual. Ele ficou insensível àquelas pedras, não sentiu as dores, e ele disse que ouviu e viu os céus abertos. Diz o texto que ele viu o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita de Deus. Paulo está no meio dessa multidão, com as cartas. É tanto que o texto de Atos termina dizendo que lançaram aos pés de Paulo a capa que pertencia ao jovem diácono Estevão. Paulo ouviu Estevão dizer: eu estou vendo os céus abertos
e o Filho do Homem à direita de Deus. Paulo agora ouve falar que em Damasco existe um grupo que está burburando, que está causando todo um pavor na região, e estão falando desse Cristo ressurreto. Ele vai até o templo, adquire as cartas de perseguição, aonde ele iria literalmente ali arrancar daquele povo a alegria e tentar tirar deles a esperança. Mas Jesus, que sabe de todas as coisas, que sabe a hora certa de salvar alguém, de resgatar alguém, apareceu no caminho, apareceu na estrada. Atos capítulo 9 vai contar esse sentimento e essa verdade da palavra de Deus, que no caminho a luz se revela, um clarão tão alto, tão forte, que Paulo é ofuscado por essa luz. É como se Paulo estivesse vendo o sol, e quando ele vê o sol que está diante dele, o sol da justiça, Paulo é cego. Os homens veem o clarão, Paulo vê o clarão, e Paulo escuta a voz, e a voz para ele é uma voz muito clara e determinada: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele tinha acabado de ouvir os céus que estavam abertos, que o Filho do Homem estava à direita de Deus. E agora o Filho do Homem que estava assentado à direita de Deus, ele agora aparece para quem pessoalmente? Para Paulo, e diz: por que me persegue? Sou eu, Jesus, a quem tu está perseguindo. Jesus está dizendo assim para Paulo: Paulo, você não está perseguindo fulano, cicrano, beltrano, você não está perseguindo esse ou aquele, você está perseguindo a mim, porque eles são propriedade minha, eu os comprei, eles são meus, eles pertencem a mim, e eles agora têm um só nome, são filhos, todos eles filhos de Deus. Duro vai ser para ti recalcitrar, arguir, andar em frente, seguir como tu está querendo seguir, contra os aguilhões que eles estão aí, ó, no teu pescoço. O aguilhão era colocado para o boi, para ele não retroagir, mas ele avançar no sentido de andar conforme as pisadas certas, para arar a terra, para cavar a terra, para fazer todo o procedimento, nem para ser rápido demais, nem para ser lento demais, porque o aguilhão estava lá. Duro é para ti retroceder, duro vai ser para ti parar, duro vai ser para ti voltar. Jesus, ele gosta muito disso, determinação. Deus não conta com crente frouxo, Deus não conta com crente covarde, Deus não conta com crente descompromissado, Deus não conta com esse tipo de crente, não. Lucas 9,51, Jesus chama a atenção e diz: olha, se você olhar para trás, depois de já ter lançado a mão no arado, lançar a mão no arado é assim, você já se sujou, né? Você já pegou a semente que estava aqui na sua aljava, já sujou a sua mão, já lançou no arado a semente, e começou a olhar para trás. O que é olhar para trás? Porque eram hectares e mais hectares para se plantar, para esperar a chuva temporã e a chuva seródia, que chovia 2, 3 vezes em Israel durante o ano. A chuva de um dia em Fortaleza, 120 milímetros pluviométricos, é a chuva anual em Israel. E na ocasião, Jesus está dizendo: olha, depois de você lançar a mão, olhou para trás, viu, ixi, meu Deus, eu já andei muito, eu já estou muito cansado, eu quero parar. Se você olhou para trás, você não é digno do reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo para Paulo. Duro é para ti duro é retornar, duro é voltar atrás. Se você já tem lançado a mão no arado no reino de Deus, continue lançando, continue andando, continue firme, continue andando, continue andando. Sabe qual é o sentimento que nós temos que ter? Esperança. Enquanto a semente é lançada, diz lá em Eclesiastes 11, vá lançando a semente. Você não sabe se é de manhã, se é de tarde, que vai dar o seu fruto, mas lance a semente, porque ao seu tempo o agricultor, ele vai ver o fruto do seu trabalho. Paulo se converte, é uma conversão, uma das mais fortes na Bíblia, porque Paulo, ele muda literalmente de perseguidor para perseguido. Isso é tão sério que o Ananias tem que se converter, e Deus tem que converter o coração dele, porque todo mundo tinha medo de Paulo,
todo mundo tinha tanto medo, e eu quero chamar a atenção de você para essa curiosidade. Por que Jesus aparece no caminho? Porque ninguém tinha coragem de pregar o evangelho para Paulo. Todo mundo tinha medo. Já era uma certeza no coração deles, daqueles irmãos. Se nós falarmos de Jesus para Paulo, ele vai nos matar. Aí Jesus, sabendo o vaso, quem era Paulo, o vaso difícil, trabalhoso, mas seria vaso de honra para as nações, Jesus mesmo desceu à terra mais uma vez, para investir em Paulo, e para falar ele mesmo do evangelho poderoso para Paulo. Pastor, onde é que você está tirando isso? Está lá no texto que a gente lê toda a ceia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Como é que Paulo inicia o discurso da ceia? Porque eu mesmo recebi de quem? Do Ananias. Eu mesmo recebi de Pedro. Eu mesmo recebi de Apolo. Como é que ele diz? Eu mesmo recebi do... Foi Jesus mesmo que ensinou. Jesus mesmo ensinou a Paulo. E Paulo tem tanta convicção da ceia que parece que ele era um dos 12 que estava na mesa. Porque ele fala com tanta certeza sobre a ceia que parece que ele estava lá comendo com os discípulos a última refeição de Cristo antes da morte. Paulo aprende com Jesus. São 3 dias de escuridão. São 3 dias de trevas. Mas quando Ananias vai e ora por ele, na rua determinada por Deus, naquele lugar, naquela pequenina vilela aonde ele estava, ali o Senhor descamou os olhos de Paulo, e parece que ele agora começou a ver como Estevão viu. Ele começou a ver os céus abertos, porque para onde Paulo vai, para onde Paulo fala, ele não fala de outra coisa, senão de Cristo morto e também ressuscitado. Parece que o testemunho de Estevão falou alto ao coração de Paulo. Alguns pensadores, eles chegam a dizer que Paulo, até na sua morte, lá em Timóteo, na sua segunda carta, Paulo ele vai relembrar isso, pedindo a Timóteo: traga-me os livros, traga-me os pergaminhos e traga a capa. E alguns chegam a dizer que essa capa possivelmente seja até a capa que caiu aos seus pés, por Estevão ter sido morto, e por ele ter dado ordens, porque ele tinha carta na mão para realizar aquela atrocidade. E por isso que estão lançando aos seus pés, dizendo: por tua causa, por tua razão, por tua liberação, nós executamos o apóstolo, ali até então chamado de diácono Estevão. Mas Paulo traz essas lembranças no seu coração com um sentimento de esperança. Porque lá em Timóteo, capítulo 1, versículo 10 da sua primeira carta, Paulo vai dizer: outrora eu fui blasfemo. Eu e você já fomos blasfemos. Pastor, como assim nós já fomos blasfemos? Um dia você bebeu e talvez tenha maldito o nome de Deus. Um dia você enganou alguém. Um dia você defraudou alguém. Um dia você talvez tenha até jogado pedra nesse lugar. Um dia talvez você tenha passado aqui nessa frente dessa igreja e dito: eu nunca vou ser crente, eu nunca vou seguir a lei dos cristãos. Mas Deus não levou o tempo da nossa ignorância. Deus nos salvou, Deus nos resgatou, Deus nos tirou as algemas que nos acorrentavam, como tirou de Paulo. Deus descamou os nossos olhos que estavam cegos, cheios de escuridão, cheios de trevas, e agora nós encontramos uma esperança. Nós encontramos o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Esperança. Paulo, depois da sua conversão, nunca mais é o mesmo. Ele passa a falar por onde vai do Evangelho. Possivelmente o ano 37, até o ano 67, 68, são 30 anos dedicados ao ministério cristão. 30 anos dedicados exclusivamente. Ele passa um período na península da Ibéria, 3 anos possivelmente no deserto. Alguns dizem aprendendo um pouco mais, um discipulado intensivo sobre os evangelhos, e de repente Paulo aparece em sua primeira incursão, em sua primeira viagem missionária. Depois de servir, porque um homem acreditou em Paulo, e eu quero chamar a sua atenção para isso. Sempre acredite naqueles que Jesus está salvando. Pastor, quem foi esse homem que acreditou em Paulo? Barnabé.
Enquanto os demais estavam desconfiando de Paulo, Barnabé disse: vem cá, Paulo, tem coisas que eu não sei ensinar para os gentios. Eu estou pastoreando a igreja de Antioquia, mas eu preciso discipular esse povo. Tu sabe coisas que eu não sei, então venha cá, vem ensinar esse povo. Barnabé era o pastor de Antioquia da Síria, que fica um pouco acima de Israel, e Barnabé chama Paulo para passar uma temporada de 1 ano ali ensinando os irmãos. Está lá em Atos capítulo 11. Aí chega Atos 13, eu vejo uma das igrejas mais avivadas, a igreja de Antioquia da Síria. Tinham profetas e tinham homens também da lei. Quando a igreja tem profetas, quando a igreja tem ensino, quando a igreja tem mestres, e eu louvo a Deus porque aqui também tem mestres e tem profetas, o Espírito Santo ele toma conta da obra. Diz o texto que enquanto eles jejuavam, enquanto eles oravam, o Espírito Santo falou no coração daqueles homens e deu a eles uma certeza: vocês devem separar o pastor da igreja e o co-pastor. Pensa numa tarefa difícil, porque a igreja se apega ao pastor e o pastor se apega à igreja. Mas o Espírito Santo estava dizendo: eu tenho uma obra separada para os dois. Quem tem intimidade com o Espírito Santo não questiona, não desconfia, não murmura. A igreja aceitou e os dois também aceitaram. Um desafio dos mais enormes: abrir igrejas aonde não existiam igrejas. Pregar de um Cristo e sobre um Cristo a um povo que nunca ouviu falar de Cristo. E isso é um período de 2 anos. Era o ano 48, o ano 47, vai até o ano 49, a primeira viagem missionária, ano 50 ao Concílio de Jerusalém. 40 bispos se reúnem, diz assim, os historiadores da época. Haviam pelo menos 40 igrejas já implantadas, 40 bispos se reúnem para definir se a igreja deveria continuar com a circuncisão, se a igreja deveria continuar com a questão da carne sacrificada aos ídolos, e principalmente esses crentes que são agora neoconversos, advindos dos gentios, o que faremos com eles? E aí Tiago, irmão de Jesus, que agora era pastor em Jerusalém, um incrédulo, viu? Passou 3 anos desacreditando Jesus. Em João 7 você vai ver ele sendo um dos autores de uma das maiores tramóias, de uma tentativa frustrada de homicídio contra Jesus. Ele foi um dos que arquitetou pegar Jesus na festa dos tabernáculos. Mas aquele que um dia queria matar o seu próprio irmão, ele agora está servindo a igreja pela qual o seu irmão morreu na cruz do Calvário. Tiago agora é pastor da mais proeminente das igrejas, a igreja de Jerusalém, transformado, tão transformado, que é a primeira e única convenção bíblica e a primeira e única convenção de pastores que eu vi o Espírito Santo falando. Quando a gente vai pelas convenções aí, é só Jesus na causa. Quando não termina nisso, naquilo, em divisões, em separações, mas naquela convenção eu vi uma coisa maravilhosa. Diz o texto: e o Espírito Santo pareceu bem a ele. Como é bom a igreja que tem sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E pareceu bem ao Espírito Santo que nós não venhamos impor um peso maior do que os irmãos já receberam. Irmão, se hoje você não segue o sábado, se hoje você não segue uma Torá, se hoje você não segue a Mishiná, a Hagadala, se hoje você não segue determinados homens rabinos e tem que crer nessas escolas rabínicas, se hoje você não anda com a kippá, se hoje você não anda assim assado, se você hoje não anda e não é proibido de comer determinadas carnes, é porque Jesus te libertou de um peso religioso que poderia ainda hoje estar pesando sobre ti. E eu louvo a Deus por esse concílio, que é o concílio da nossa liberdade. O concílio de Jerusalém é o concílio da nossa... Mas tem gente que ainda que quer seguir o sábado. Não, pastor, eu vou seguir o sábado. Não, pastor, eu vou seguir isso e aquilo. Não, pastor, eu vou seguir aquilo ali, porque a lei é legal, ela é boa, é perfeita, é maravilhosa. Sabe qual é o problema da lei? É eu e você que não temos capacidade de cumprir. O problema é a nossa transgressão, intransigência, a nossa humanidade, o nosso barro, a nossa vida de barro. Nós somos pó. Deus sabe disso, Deus se lembra disso, inclusive. Está lá no Salmo 103. E Deus se lembra que nós somos pó. Por isso que Ele tem todo dia o que? Misericórdia. E eu louvo a Deus porque depois dessa liberdade, o Evangelho chegou a todos.
chegou a todos. Paulo faz mais 2 viagens, uma delas para falar para todos os irmãos que agora os convertidos não precisam fazer parte da circuncisão, nem seguir a lei. E a sua terceira viagem, que é a tentativa dele, que culmina em uma 4ª viagem missionária, uma tentativa frustrada de pregar o evangelho a César, o imperador. Ele coloca no seu coração ir a Jerusalém, leva Timóteo, raspa o cabelo de Timóteo, raspa o cabelo dele, faz uns votos de nazeirado. E neste voto, Paulo é preso. As filhas de Ágabo, profetisas, já haviam dito para Paulo, e dito, não vá, não vá. Mas ele está determinado, ele diz, o que me importa na vida é seguir a Cristo. Eu não tenho mais nenhuma outra esperança, eu não tenho mais nenhuma outra expectativa na minha vida, senão servir ao meu rei. Eu vou lá, eu sei que está me esperando prisões, eu sei que está me esperando açoite, eu sei que está me esperando pessoas que blasfemarão o nome de Cristo por minha causa, mas eu vou mesmo assim, porque a minha causa de vida é Cristo. Paulo é preso, é uma das 4ª vezes em que Paulo é preso durante a sua trajetória, e essa foi uma prisão mais séria. Ele é levado para Roma. Atos 27, nós lemos aquele texto maravilhoso, 367 pessoas estão naquela embarcação, um euraquilão, que é um vento comum, costumeiro acontecer na região do Mar Negro. Ele invadiu, surrupiou aquela embarcação, a embarcação era pior do que as barcas lá de Manaus, não havia proteções, e as pessoas começaram a jogar as coisas e começaram a colocar no seu coração, jogar elas mesmas ao mar, porque já estavam sem esperança de vida. E o Paulo, o pregador da esperança, ele mais uma vez olha para o capitão que estava cuidando e diz, ei, ninguém vai morrer hoje, porque o meu Deus, ele falou que todos nós vamos chegar lá vivos. Irmãos, falar isso quando o mar está calmo é bom, mas falar isso no meio de uma tempestade grande, só quem tem esperança, só quem tem sensibilidade a ouvir a Deus. É isso que Paulo diz, ei, ninguém vai morrer, porque o meu Deus já me deu a certeza de que nós iremos chegar vivos. O euraquilão passam pela região de Chipre. Em Chipre uma víbora venenosa tenta matar Paulo e acaba morrendo. Os homens não entendem o que está acontecendo. E aí mais uma vez ele vai falar da palavra de esperança, de salvação para aquele povo. E aonde Paulo falava a palavra de esperança, ali o poder de Deus, ele caía sobre a vida daquela população. Paulo passa 2 anos em Roma, prisão domiciliar. Aluga-se uma casa para Paulo, Paulo fica ali naquela cidade. E Atos termina sem falar da morte, termina sem falar como Paulo morreu, mas há um propósito em Atos, em não falar da morte de Paulo. O propósito de Atos que o Espírito Santo deixa é que os atos de Paulo, eles continuam vivos nos nossos corações hoje, porque o Deus da esperança da vida de Paulo, Ele é o Deus da esperança da nossa vida também. O Deus que usou Paulo, Ele também é o Deus que quer usar a nós. Talvez esse ano de 2021 você tenha assim, meu Deus, eu fiz tão pouco para Ti, tão pouco eu tenho servido. Mas eu vim essa noite dizer para você que o Deus que usou Paulo, Ele tem poder de usar você também. Que o Deus que chamou Paulo, Ele tem poder de chamar você também, que é isso que em Tessalonicenses 5,8 vai dizer. Nós, no entanto, Paulo não diz ele diz nós, que somos do dia. E aqui Paulo está chamando a atenção para essa esperança. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa profética e espiritual. A noite, ela está se aproximando mais do que nunca. O que é a noite? A noite é quando nós não podemos mais trabalhar. A noite é quando nós não temos mais condições de fazer coisa alguma. Eu vou lhe dizer, a noite, ela está chegando mais breve do que você imagina. Por isso que nós, enquanto estamos no dia, estamos vivendo no dia. Pastor, o que é esse dia? O dia é o que você consegue ver, enxergar. O dia é a clareza. O dia é isso aqui que você está observando. O dia é a certeza. O dia é você saber para onde você está indo. Nós que somos do dia. Oh, glória a Deus. Aí Paulo vai chamar a atenção e vai dizer, sejamos, portanto, sóbrios.
A sobriedade é uma das coisas mais impressionantes do caráter cristão. Sobriedade diz respeito a equilíbrio. Tenha equilíbrio. Um dos grandes fatores que nos torna equilibrados no nosso corpo, que Deus deixou, foi um martelinho e uma bigorna no nosso ouvido. E um estribozinho, que são os 3 ossos mais minúsculos que nós carregamos, que eles estão no nosso ouvido médio, e que sem eles, se eles forem afetados, podem surgir doenças, podem surgir crises de equilíbrio dentro de nós, e muitas vezes até condições de nós não conseguirmos mais andar por falta exatamente desse equilíbrio. Quando a Bíblia está falando de sobriedade, Paulo está reportando a este fato anatômico da nossa vida, de que Deus nos deixou equilibrados. Por isso que nós não pendemos para lá e para cá. Nós andamos de forma equilibrada em uma linha reta, nós andamos equilibrados sem cairmos. E ele diz, sejam sóbrios. Em um outro texto, lá em Coríntios, Paulo vai chamar a atenção do povo e vai dizer, tu que está em pé, cuidado para que não caia. Paulo de novo está falando de sobriedade, de estarmos sóbrios. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque Jesus alertou que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. E aí o amor vai esfriando aqui, vai esfriando ali, vai esfriando acolá, vai esfriando depois acolá. E quando você menos prestar atenção, o que é que vai acontecer? As pessoas já não se amarão mais, as pessoas já não andarão mais servindo uns aos outros, e haverá desequilíbrios, tanto emocionais, de relacionamento, como de convivência. E nós que estamos com o amor ainda fervido em nosso coração, com o amor aquecido, nós não podemos deixar de maneira alguma o mundo esfriar este amor. Sejamos sóbrios. Você está entendendo o princípio da sobriedade? Esteja em que não caia, não penda, não vá para lá. Por isso que alguns chegam a dizer, até aqui no Ceará, o crente é igual a um bambu. Eu gosto de comparar igual a carnaúba. Vem aquele vento forte, para a carnaúba cair, é difícil, né? A gente viaja pelo interior e vê muita carnaúba da vida. Vem para cá, vai para lá, o vento sopra, às vezes ela está até torta aqui, mas ela não cai. Seja sóbrio, ande em equilíbrio. Nós que somos do dia, estamos sempre equilibrados. Do contrário, nós estaremos sem esperança. E aí eu quero concluir com essas 3 palavras de Paulo. Nós precisamos revestir. Revestir significa dizer, use e volte a usar. Pastor, eu amei ontem, hoje eu vou deixar de amar. Revista-se. Usou ontem, use de novo. Revista-se. É constância. Essa expressão ela está associada a uma constância. Revestir de quê, pastor? De armadura. Por que armadura? Porque a guerra e o combate não acabaram não, irmãos. Os nossos inimigos eles estão mais fortes e poderosos do que a gente imagina, do que a gente pensa, e mais organizados do que a gente pensa. E por isso que nós devemos andar o quê? Constantemente preparados. Preparados com o quê, pastor? Primeiro com a fé. Você quer ter Deus? Você quer viver perto de Deus? Você quer ter as bênçãos de Deus? Você quer ter as promessas de Deus? Tenha fé. E depois se revestir de quê? De amor. Está lá em Colossenses 3,14. Porque o amor é o vínculo da perfeição. Ele nos vincula a sermos perfeitos. O amor, diz lá em Provérbios, ele cobre uma multidão de pecados e falhas. E é por isso que nós devemos nos revestir de quê? De amor. Nunca olhe para o irmão já querendo acusar ele. Nunca olhe para o irmão já querendo denegrir. Nunca olhe para o irmão querendo rebaixar ele. Olhe sempre com um olhar de amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor é o vínculo da nossa perfeição. O que nos liga a Cristo, o que nos liga uns aos outros é o amor de Deus por nós. E Paulo vai dizer mais. E esse é um conselho sensato, glorioso que ele traz para a nossa vida. Ele diz, tendo por capacete, eu preciso me revestir. Revestir é usei e volto a usar. Eu usei e volto a usar. Revista-se, 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 revista-se. Constância. O capacete é a proteção.
é o elmo, sem o qual o soldado não podia sair para a batalha. O capacete está associado muito a uma ideia protetiva. Protetiva de quê? Porque os seus órgãos vitais, que estão na região da caixa torácica, eles estão bem protegidos pelas couraças. Mas tem um membro vital do seu corpo, a sua mente, o seu cérebro, que você muitas vezes não vai conseguir proteger. Porque quando você está fazendo a obra de Deus, nós recebemos ataques da frente, do lado, do outro lado, de trás. Mas quando nós estamos com o capacete da salvação, pode vir as dardos, pode vir as flechas, a nossa esperança, ela não vai ser tirada de nós. Pode vir as lutas, pode vir a dificuldade, pode vir ser o que for, mas a nossa esperança na salvação, ela não vai ser tirada, porque nós estamos com a proteção de Deus. Sabe qual é a primeira coisa que o inimigo gosta de fazer para derrubar um crente? É atingir sua mente, é acusá-lo do que ele já fez. Depois é começar a dizer o que os outros estão falando dele, e depois ele vai dizer: olha como você não presta onde você está. E aí, quando a pessoa menos se vê, o capacete já está fora. Quando ele menos se vê, as flechas já adentraram, já estão ali totalmente manipulados pelo inimigo, pelas suas acusações falsas, porque uma das suas grandes ações é acusar. E quando você menos espera, você não tem mais vontade de vir para a igreja, porque o seu capacete que devia estar ali, ele foi retirado. E a esperança que você deveria ter em Deus, ela foi tirada de você. Mas quem tem o capacete da salvação, pode falar dele o que vier, pode falar dele o que quiser, pode dizer dele o que vier, pode dizer ele fez isso, ele fez aquilo, ele é isso, ele é aquilo. Não, ele está protegido. Ele diz: eu tenho o capacete da salvação, eu tenho esperança, glória a Deus, eu tenho esse capacete da esperança da salvação. Ninguém vai roubar a esperança de mim. Oh, glória a Deus. O Senhor quer dar, ainda neste fim de ano, esperança gloriosa para o nosso coração. Nós que não somos das trevas, somos dos dias, estamos em equilíbrio, vestindo, nos revestindo de amor e de fé. Deus quer isso de nós. Cultive a fé, cultive o amor. Deus quer que nós venhamos também colocar este capacete. Senhor, eu estou protegido. Eu estou aqui talvez na luta, assim, assado, mas eu estou protegido por Ti, eu estou cuidado por Ti. Eu sei que as acusações podem vir contra a minha vida, mas quem tem o capacete da salvação, ele diz como Paulo, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para quem tem Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está escondido em Jesus. Este é o capacete que eu e você usamos todo dia. Irmão, você pensa que tem dia que o crente não tem vontade de desistir? Tem dia que ele quer ir para o mundo, ele pode até querer, mas ele tem um capacete. Na hora em que ele pensa: ah, meu Deus, não está valendo a pena, o capacete da salvação está ali protegendo. Na hora em que o inimigo lança a flecha contra ele, aí essa flecha não vai ter utilidade nenhuma, porque o capacete está protegendo ele, a mente dele. Enquanto os seus braços trabalham para Jesus, enquanto a sua boca trabalha para Jesus, enquanto os seus membros inferiores do seu corpo trabalham para Jesus, Deus está protegendo você com esperança. Oh, glória a Deus. E a minha esperança é que em 2022 o Senhor nos conceda mais uma vez a oportunidade de trabalhar para Ele. Ah, que oportunidade é boa, que oportunidade gloriosa de todos nós mais uma vez trabalharmos para Jesus, porque enquanto é dia nós temos que ser o quê? Sóbrios. Nós temos que ser sóbrios, equilibrados, andar em pé, mas o que nos mantém em pé é a sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. Por isso que Apocalipse vai ter mais de 7 vezes a palavra: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
as igrejas. Isso é o quê? Equilíbrio, sensibilidade. Ande sempre ouvindo a voz do Senhor e a direção de Deus para a tua vida, que Ele vai te revestir de fé, de amor, e Ele vai te revestir ainda com o capacete da esperança da poderosa salvação. Que Deus em Cristo vos abençoe. Esta é apenas uma palavra reflexiva para o nosso coração sobre esse homem chamado Paulo, e nós queremos nessa hora orar ao Senhor, agradecendo a Ele, mais um trimestre que encerramos. Muitas coisas gloriosas foram aprendidas, eu estou só trazendo pequenos relances de algumas lições do que foi estudado, e fazer esse convite para você que desejar estar no ano de 2022 aprendendo a palavra de Deus. Convide alguém, vai ser uma bênção, e eu creio que o Senhor vai falar poderosamente ao nosso coração. Queremos lembrar a igreja, domingo, nosso culto será às 17 horas, né? Então nós queremos começar pontualmente às 17 horas, faça o esforço, e volto a avisar as mulheres mais uma vez, né? 4 horas já estejam ali de prontidão arrumadas, né? Glória a Deus, né? E os homens também, porque tem uns homens que só Jesus na causa, né? Parece que vão casar, né? Glória a Deus. Já se prontifique, esteja aqui depois do nosso culto. Nós estaremos aqui celebrando o jantar. O irmão George e a irmã Cleide estão com a lista também daqueles que ficaram de doar, né, os alimentos e alguns temperos para nós estarmos utilizando. Já os procure com antecedência. E também nós estamos montando uma equipe para vir de manhã, para limpar, para organizar. Nós estaremos mandando daqui a pouco nos grupos da igreja, e também, se alguém desejar servir, né, durante o jantar e na hora que nós terminarmos, para guardarmos as cadeiras. Um trabalho de formiguinha, né? Quanto mais pessoas, mais rápido. Em 5 minutos a gente faz o que iria fazer em 3 horas, né? Em 5 minutos a gente consegue realizar grandes coisas para Deus, se nós nos unirmos e nos juntarmos na obra do Senhor. Quinta-feira que vem, nosso último culto do ano, no dia 30, e Deus certamente tem uma palavra rica para o nosso coração. Será um momento de alegria, é um culto de doutrina diferente, um culto de esperança para o nosso coração, e quero desejar aos meus irmãos um feliz Natal, que Jesus ele venha nascer todos os dias no nosso coração. Nesse Natal se fala muito em presentes, em lembranças, em chocolates, em papais noéis, mas pouco se fala sobre o príncipe da paz, né? Que esse seja um Natal de esperança, esperança para 2022, para um ano de bênçãos maravilhosas de Deus sobre a nossa vida. Se esse ano algum desequilíbrio andou rondando o teu coração, que a sobriedade te visite e que o Espírito Santo traga equilíbrio à tua vida, em qualquer área da sua vida, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela matrimonial, que o Espírito Santo coloque em equilíbrio, porque é uma missão dele equilibrar as coisas no mundo. Ele está sempre no meio deste mar tempestuoso, acalmando ele e trazendo tranquilidade ao nosso coração. E que este Natal, Jesus seja glorificado onde você estiver, na sua casa, que você faça um Natal de alegria, de esperança, porque Jesus nasceu. O menino nos nasceu, ele foi dado por Deus para nós. Ele é conselheiro, ele é pai da eternidade, ele é poderoso, ele é excelso, ele é príncipe da paz para o nosso coração. E domingo nós estaremos aqui no culto. As crianças, elas estão ensaiando, né, tia Paulinha? Um louvor aí abençoado. Deu vontade até de cantar com elas, né? Porque é uma benção o louvor, são 2 louvores, é um momentozinho de gratidão a Deus. Então venha. Será muito maravilhoso nós estarmos aqui na casa de Deus, e eu só quero agradecer ao Senhor pelas suas maravilhosas conquistas. Amém? Último aviso para ser dado aos irmãos, para nós glorificarmos a Deus. Nós já conseguimos arrecadar o valor da quitação das nossas poltronas. Glória a Deus por isso. E nós vamos encerrar o ano, viu, irmãos? Graças a Deus, né? Nós conseguimos. Deus usou alguns irmãos que não tinham ainda contribuído, outros que já haviam,
E graças a Deus, eu não vou nem vender o carro, nem a casa, nem nada, né? Vou só assim dar glória a Deus com os irmãos e me alegrar. Meus amados, esse desafio nós temos que louvar a Deus e depois fazer um churrasco assim de alegria, porque foi um desafio grande que Deus nos deu a cada um de nós. E graças a Deus, o Senhor conseguiu nos usar, cada um de nós, para estar honrando o compromisso e agora estarmos glorificando ao nome do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar com alegria nesta hora, nesse momento. Vamos dar o nosso amado irmão Oswano para encerrar aqui o trabalho, em nome de Jesus. Domingo, a partir das 17 horas, nós aguardamos você. Deus, irmãos amados, nós vamos encerrar o culto orando ao Senhor. Irmãos, se você tem motivo de agradecer a Deus, venha para o culto domingo, é o culto da gratidão. Eu tenho muitos motivos de agradecer ao Senhor, só estar aqui na sua casa, com saúde, no meio do seu povo, já é um grande motivo de agradecer a Deus, e vai ser um culto todo especial, irmão. Não perca, não deixe de vir para o culto no domingo. E eu continuo pedindo oração pela minha mãezinha, que está passando um momento difícil, mas eu sei em quem eu tenho crido, e o nosso Deus é Deus de milagre, é Deus das causas impossíveis. Peço oração pela irmã, a mãe do irmão Nailton, pela minha sogra, e demais irmão que se encontra enfermo aqui na casa do Senhor. E vamos orar uns pelos outros, amados irmãos. Sei que a luta é grande, mas a vitória é bem maior. Então, queridos, vamos orar ao Senhor, encerrando o culto nesta noite. Querido e amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo esse culto maravilhoso, o ensinamento da Tua Palavra Santa, que fala aos nossos corações nesta noite. Os louvores foi entoado aqui, Senhor, através do Teu servo. Muito obrigado, Pai querido e amado. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, nós temos motivo de sobra de Te agradecer pelas Tuas bênçãos, pelos Teus cuidados, pela Sua proteção. Nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque nós sabemos de onde o Senhor nos tirou. Nós andávamos, Senhor, como ovelha sem pastor, caminhando a passos largos para o abismo, mas a Tua mão poderosa, Senhor, nos resgatou, colocou nossos pés sobre uma rocha, firmou nossos passos e colocou novo cântico em nossas bocas. Pai querido e amado, muito obrigado, Senhor, porque a verdade eu não tenho palavra suficiente para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu sei, Senhor, que muitas vezes nós passamos lutas, momentos de aflição, mas Tu mesmo, Senhor, tem passado momentos de aflição. Mas, Senhor, Tu fala, Senhor, que nós devemos ter bom ânimo, Senhor, e crer somente em Ti, ó Pai. E assim, Senhor, nós temos feito, ó Pai. Meu Deus querido e amado, eu quero Te pedir, Senhor, nesta noite, pela minha mãe, Tua serva, que está passando um momento difícil, Senhor, com enfermidade. Mas eu sei, Deus, que Tu é Deus de milagre, Tu és Deus das causas impossíveis, Tu já tem feito tantos milagres, Senhor, em nossas vidas, tantos benefícios Tu tem feito na minha casa, na minha família, na casa dos nossos irmãos. Eu sei, meu Deus, que Tu pode, Senhor, fazer um milagre ali na vida da minha mãezinha, Senhor. Pai querido e amado, estende as Tuas mãos poderosas, Senhor, e toca na Tua serva nesta noite. Que o Senhor coloque por terra todo espírito de enfermidade, toda seta maligna do inferno que cai por terra, no poder, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Meu Deus querido e amado, a mãe do irmão Nailton, minha sogra, Maria Espinosa, visita as Tuas servas, Senhor, repreende qualquer enfermidade, tira o cansaço, tira o enfado, Senhor, dá um ânimo novo a Tuas servas, Senhor, em nome de Jesus. Os demais que se encontram enfermos na Tua casa, Senhor, visita cada um, Senhor, entra nos lares, Pai, entra com providências, aquele que
esteja passando alguma luta, alguma dificuldade, eu não sei, Deus, mas Tu sabe, porque Tu é conhecedor de todas as coisas. Visita o Teu servo nesta noite, Pai. Pai querido e amado, aquele que tem causa nas Tuas mãos, que ainda, Senhor, antes de terminar esse ano, Senhor, essa causa possa ser resolvida para a honra e a glória do Teu nome santo. Meu Deus querido e amado, abençoa, Senhor, o culto, Senhor, no domingo, Senhor, o culto, Senhor, da gratidão, que nós possamos vir aqui, Senhor, mais uma vez e Te agradecer pelos Teus feitos, pelos Teus benefícios em nossas vidas, Senhor Deus. Pai querido e amado, abençoa, Senhor, todo o Teu povo aqui em Jardim Guanabara, cada departamento, cada liderança, Senhor, os obreiros da Tua casa, abençoa de uma maneira toda especial, Senhor, o nosso pastor, o Teu servo, abençoa ele, Senhor, em todas as áreas de sua vida, sua família, Senhor, seus filhos, Senhor, que as Tuas mãos poderosas, Senhor, sejam sobre a vida do Teu servo, Pai querido e amado. Assim, Deus, nos leve em paz e em segurança aos nossos lares. Dá-nos uma noite abençoada, Senhor, na Tua presença, Pai querido e amado. Eu Te peço, meu Deus, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Levante a sua mão para o alto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, ser derramado sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Que todos digam amém.